Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité, bem como pelo Facebook e YouTube da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus neste domingo, Dia do Senhor, no qual celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo apóstolos. A primeira leitura deste dia é Atos capítulo 12, versículo 1 a 11. Herodes Agripa, que faleceu no ano 44 d.C., filho de Herodes Antipas, a quem Jesus foi apresentado durante a paixão, quis conquistar a simpatia dos judeus perseguindo os cristãos, no versículo 1. Já mandou matar Tiago, o maior irmão de João, versículo 2, pode conferir lá também Marcos, capítulo 3, versículo 17. E agora prepara-se para mandar matar Pedro, a quem já mandou prender e que pretende processar logo que passe a semana dos ázimos. Sucessiva à celebração da Páscoa hebraica, verso 3 e verso 4. Humanamente tudo deveria correr segundo o programa, mas sobre o príncipe dos apóstolos vigia o anjo do Senhor que se prepara para intervir. Versos 5 a 11. O texto de Atos dos Apóstolos parece registrar um clima crescente de hostilidade contra a igreja da parte dos judeus. Verso 3. Provavelmente devido à passagem de muitos hebreus para a fé cristã. Herodes Agripa dá grande apoio aos judeus. O quadro, já tenebroso, fica mais escuro com a descrição da prisão bem guardada onde Pedro está fechado. Verso 4 e verso 6. Do outro lado está a igreja, completamente inerme e bem unida, que eleva uma oração insistente a Deus por ele. Verso 5. Como faz habitualmente no seu evangelho e nos Atos dos Apóstolos, Lucas coloca em relevo ainda mais a importância e o poder da oração. Ainda hoje, por toda parte, a comunidade dos cristãos continua a rezar e a interceder pelo Papa. O salmo é o Salmo 32, verso 2 a 9, na qual um fiel que foi atendido pelo Senhor e libertado das suas angústias promete levar a Deus um louvor perene, versículo 2. E exorta os irmãos a terem confiança em Deus, que opera a salvação, enviando seu anjo, verso 8. Com admiração, notamos a verdade destas palavras, contemplando o episódio de Pedro narrado na primeira leitura. Já a segunda leitura é tirada da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e versículo 17 a 18. Paulo exortou calorosamente Timóteo a professar, mesmo de modo heróico, a fé em Cristo que lhe foi transmitida e que ele deve alimentar com a leitura da Bíblia. Você pode conferir isso lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Porque a Bíblia é inspirada por Deus, verso 3, 16. No texto litúrgico de hoje, o apóstolo que está em Roma a enfrentar o segundo processo que o levará ao martírio, segundo o versículo 6, faz um rápido balanço de sua vida de missionário itinerante e já se vê no final de sua carreira, verso 7. Espera confiante a coroa, verso 8, prometida pelo Senhor aos seus. Olhando serenamente para o processo que enfrenta e a morte violenta consecutiva, Paulo, esquecido de si, preocupa-se em encorajar as várias comunidades cristãs. A sua morte não será para elas uma perda, mas um enriquecimento que ele exprime com a imagem oferecendo em libação o próprio sangue. Verso 6. Recordando o uso de derramar vinho, azeite ou outra coisa sobre a vítima, Êxodo 29:40, afirma que o seu sangue será como uma libação sobre as comunidades por ele fundadas e que, portanto, o apóstolo se apresenta como sacrifício. Escreve aos Filipenses: mesmo que meu sangue seja derramado sobre o sacrifício e sobre a oferta da vossa fé, fico contente. Filipenses 2:17. Este é o segundo texto em que aparece o verbo grego spendomai. A morte de Paulo, uma outra bela imagem, é comparada ao levantar das velas de navio, verso 6b, para ir em busca de outro porto. Já o Evangelho é Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19, Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este texto, pela sua solene profissão de fé cristológica, representa no Evangelho de Mateus o ponto de chegada da primeira parte da atividade de Jesus, reservada a fazer conhecer o mistério de sua pessoa, mas é também o início da segunda parte que orienta para o mistério da Páscoa. No diálogo entre Jesus e os apóstolos, Pedro é o porta-voz, é aquele que formula a válida profissão de fé, enfim, é aquele que recebe a promessa do primado e da dignidade que estão escritas, com a sua grandiosidade na cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma. Compreendamos esta palavra. A profissão de fé, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que aparece no versículo 16, de certo modo antecipada por todos os que encontravam com Jesus na barca, lá em Mateus capítulo 14, versículo 33, assume na boca de Pedro uma riqueza única. Ela é fruto não das capacidades humanas, mas da revelação do Pai, versículo 17. Concretamente, Pedro professa a humanidade. Tu, a condição messiânica, és o Messias, e a divindade, o Filho do Deus vivo, daquele que Maria deu ao mundo. São estes os artigos fundamentais do nosso credo: que Jesus é humano, que Jesus é o Messias e que Jesus é divino. Pois bem, Jesus, na plenitude desses atributos, pronuncia 3 afirmações a respeito da missão de Pedro. Também eu te digo, versículo 18. Cristo edificará sua igreja sobre Pedro, pedra. Versículo 18b. A igreja é Jesus, mas a rocha que é Pedro confere-lhe solidez e unidade. Em terceiro lugar, Jesus faz de Pedro o mordomo da igreja, como o é aquele que possui as chaves para abrir e fechar. Versículo 19, e basta conferir esta mesma imagem lá em Isaías capítulo 22, versículo 22. Finalmente, dar-lhe-á o poder de condenar e de absolver, de declarar lícita ou não lícita, ligar e desligar. Versículo 19. O amor à igreja e ao Papa caminham sempre juntos. A liturgia, nas suas variadas partes, oferece diversos temas para entrarmos de modo existencial na riqueza da solenidade deste dia. Por exemplo, o prefácio da missa de hoje insiste na diversidade e complementaridade que existe entre Pedro e Paulo. O primeiro confessa a fé em Cristo, o segundo ilustra a fé com a sua doutrina. O primeiro dirige-se especialmente aos judeus, o segundo aos pagãos. O primeiro estabelece as primeiras comunidades em Israel, e o segundo, sobretudo, em ambientes pagãos. Deste modo, com dons diferentes, os 2 apóstolos edificaram a única igreja, e o povo cristão associa-os na mesma veneração. A diversidade entre Pedro e Paulo leva-nos a refletir sobre os carismas ou particulares dons do Espírito Santo que são fermento nas comunidades cristãs. É verdade neste campo no qual o subjetivismo pode causar problemas. É preciso ter aquela cautela que Paulo indicava já no seu primeiro escrito. Não extingais o Espírito, examinai tudo e ficai com o que é bom. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 e 21. Na oração pós-comunhão, pedimos: concedei-nos, Senhor, a graça de sermos assíduos à fração do pão. A celebração eucarística ou fração do pão é o coração da vida da igreja, é o coração da vida cristã. Cristo nos convoca, nos acolhe, nos repete sua palavra e se dá novamente a nós. Na primeira oração da Santa Missa, que nós normalmente chamamos de coleta,
Pediremos que Deus conceda à sua igreja que se mantenha fiel sempre à doutrina dos apóstolos. Esta doutrina é ao mesmo tempo teológica e pastoral. Não é fruto de elucubrações filosóficas, mas é dom da revelação. É Deus que nos revela. A mente humana, que tende sempre a medir tudo segundo as suas capacidades, é levada a empobrecer as grandes verdades da fé. E daqui nascem as heresias. Já diversas cartas do Novo Testamento, pensemos, por exemplo, na segunda carta a Timóteo, presente com o texto nessa solenidade, se esforçam, por exemplo, em manter os fiéis longe do erro das heresias. Então peçamos a Deus nesse dia, por intercessão de São Pedro e Paulo apóstolos, cujas missões são complementares, a graça de sermos fiéis à Igreja, corpo místico de Cristo, de respeitarmos o Papa como legítimo sucessor de Pedro. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e por toda parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que a ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora, associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Que eles desde o céu intercedam por nós junto de vós, ó Pai, graças e bênçãos por nossa fidelidade a Cristo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar, à Rádio Web, Rádio Nossa Mãe de Birité, que também nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, e a você, querido internauta, que nos acompanha pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Facebook e YouTube. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.